Bolsonaro sequestrou e matou a direita democrática e a escolha primordial. Vamos ler aqui a coluna do Reinaldo Azevedo, publicada na madrugada de hoje. Vamos lá. Quem disse que água mole em pedra dura não surte efeito além do clichê? Está na vida, está numa ode de Horácio, com o mar tirreno contra as pedras vulcânicas, está na música Tempo Rei de Gilberto Gil. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tanto fez o bolsonarismo, tanto insistiu, tanto confrontou que parecia inamovível. A adesão depois da redemocratização da imprensa ao pensamento democrático, que eis aí o golpismo alçado à condição de categoria de pensamento, a direita liberal está morta. Isso aqui é quase nietzschiano, né? O Reinaldo Azevedo diz, a direita liberal está morta. Mesmo depois de derrotada, os golpistas jamais desistiram de reivindicar o estatuto de um dos lados do debate, de que uma das visões de mundo aceitáveis, de uma das leituras da realidade, como o Supremo venceu o embate contra as tentações tirânicas e impôs os valores consagrados pela Constituição de 1988, com os fascistoides amargando derrotas em série no tribunal, então a muitos pareceu, inclusive a setores do jornalismo, que o bolsonarismo pode ser um aliado tático contra as supostas ambições hegemônicas da corte. Outro dia, um desses rematados imbecis voltou a atribuir a Rui Barbosa o que nunca escreveu sobre a pior ditadura ser a do judiciário. Como sabem, a primeira turma, por unanimidade, sustou, conforme dispõe o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição, o andamento de parte da ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. Vale apenas para os 2 crimes após a diplomação, segue o curso dos 3 outros anteriores àquele marco. A mesa da Câmara entrou com uma DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que me parece instrumento impróprio, mas nem entro nisso agora, para fazer valer o que a Câmara aprovou, sustação de todo o processo contra o deputado, mas só contra ele. Outros 33 denunciados não seriam alcançados pelo instrumento que, afinal, concede privilégio aos parlamentares. Note-se que, dado o texto aprovado, todos seriam salvos de a cambulhada da esculhambação geral, meus caros e minhas caras, geral. E não é que começou uma grita? Como ousa o tribunal desrespeitar a Câmara? Como ousa o Supremo se meter numa decisão de um outro poder? Quem são os ministros que pensam que são para desrespeitar a vontade dos deputados? Na sessão de ontem do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino disse as coisas certas. A primeira turma, presidida pelo ministro Cristiano Zanin, em tema relatado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, se defrontou com essa ideia, a de que a separação dos poderes impediria a primeira turma de se pronunciar sobre uma decisão na Câmara dos Deputados. Se assim fosse, nós teríamos a dissolução da República, porque aí cada poder, cada ente federado faria a sua bandeira, o seu hino, a sua moeda, e aí supostamente se atende à separação dos poderes. Eu fico pensando no pobre do Aristóteles, que distinguiu... Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui antes, gente. Só um segundo. Me deu 5 minutos, eu esqueci de fazer um negócio aqui que é importante. De Aristóteles, que distinguiu o governo moderado do governo despótico, tendo o reino dos céus ouvir a deformação milênios depois da sua ideia de que, como sabemos, foi redesenhada pelos liberais. O pobre John Locke, no segundo tratado do governo civil, Montesquieu, tendo a esta altura de imaginar que a separação dos poderes chega ao ponto de suprimir o controle jurisdicional. Está em curso uma nova era, como apontou Musil, em Homens Sem Qualidades, é quando o grosseiro se suaviza, havendo um pouco de ruindade demais misturado com o que era bom, além do engano demais na verdade e a flexibilidade demais nos significados. Os que deveriam informar ao distinto público que a Corte apenas aplica o que vai no texto constitucional, trata-se de informação e não de opinião, perdem-se no declaracionismo em nome da pluralidade. Para fulano, o Supremo pode fazer tal coisa, já para Beltrano não pode. Sim, queridos, eu consigo conviver perfeitamente bem com a divergência, desde que não me convidem para adular terraplanistas
militância antivax ou a turma que acredita se curar mamando leite cru de teta de vaca. Vimos na entrevista concedida ao UOL a desenvoltura com que Bolsonaro conta mentiras sobre quase tudo. Das vacinas às suas lambanças golpistas, como diria Caminha, não estima cobrir suas vergonhas e está acerca disso com tanta naturalidade, como tem em mostrar o rosto. Daí a energia com que combateu a regulamentação das redes, ele prospera no Vale Tudo, no auge do desatino defendeu a decisão aberrante da Câmara que suspendeu a ação penal contra a Ramagem e os outros 33 denunciados, incluindo ele próprio. Notem, se o pressuposto da sustação é de que a ação penal seja retomada quando terminar o mandato, como é que isso se operaria para quem mandato não tem? Esse é o cara que, no dia 5 de julho de 2022, reuniu o governo para impedir a realização da eleição e, no entanto, está claro, ele vai decidir o destino da direita. No fim das contas, sabe o que revelou a entrevista concedida pelo ex-presidente a Josias de Souza e Carla Araújo? Bolsonaro sequestrou e matou a direita democrática. Essa que restou se mostra incompatível com os valores comezinhos do Estado de Direito. Não consegue conviver nem com o judiciário que comete a grande ousadia de aplicar a Constituição. O golpe malogrou, mas é grande o estrago. Preservar as instituições ou apostar na sua degradação segue sendo a escolha primordial. Todas as outras vêm em seguida, para o bem ou para o mal. Puta coluna do Reinaldo, hein? E essa coluna tá curta. Bem interessante. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.